A grande questão disso é, como você acabou de falar, são momentos oportunos que acontecem para essa SAF aparecer, desaparecer. Não é bem isso, é isso, e ninguém nunca dá o que muita gente está botando aqui, que é a questão da transparência. Você pode ter certeza que toda vez que isso aparece, fica muito ponto de interrogação e ninguém para responder. E a gente vê muito a questão do termômetro, né? A gente percebe essa questão de Lauro Jardim, é um cara que, curiosamente, ele tem muitas informações, ele sempre joga alguma coisa, começa aquele rebuliço, hoje em dia, tempos de internet, né? O rebuliço começa rapidinho, do nada, pô, tá todo mundo reclamando? Não é bem isso. O pessoal começa a falar bem, não, é assim, mas é de outro jeito. Mas a transparência, questão de valores, questão de quem é, questão de como vai ser, quando vai ser, ninguém. O comentário que a gente fala, né, é um cara que está há 2 mandatos à frente do Fluminense, conversas e conversas ao longo desse mandato todo, falando de tá buscando isso, buscando aquilo, investidor assim, assado. Mas aí chega justamente na reta final, né? Vamos lembrar que o Fluminense tem eleições ao final desse ano, né? Como a gente falou, a gente não vai falar de um candidato X, um candidato Y. A gente quer ver propostas, quer ver o bem do Fluminense, né? Essa instituição que une nós 4 aqui, que, pô, cada um de um canto, ninguém se conhece, que une a gente é o Fluminense Futebol Clube, é a razão da gente estar aqui, né? Pô, segunda-feira à noite, todo mundo aqui discutindo o quê? Fluminense, se fosse qualquer outro assunto, tá todo mundo em casa. E a gente quer o bem maior, mas a gente quer o quê? Transparência, que é o melhor para o clube. Se for SAF, beleza, mas tem que ser o melhor. E não dessa forma que está sendo encaminhado, né? Campinho, você é a favor da SAF, e ainda mais com o Mário Bittencourt sendo CEO? Eu sou a favor da SAF desde que vários critérios sejam obedecidos e até o momento eu não vejo nenhum deles. E com o Mário na frente eu sou totalmente contra. Acho que a SAF talvez seja um caminho inevitável para os clubes de futebol aqui no Brasil. Até porque, sejamos bem honestos, né? Em termos de poderio financeiro, eu não sei se o Fluminense sem um aporte, sem investidor, até onde a gente vai, né? A gente depende de eventos pontuais na história, como foi agora o Mundial, teve o Prêmio da Libertadores, mas ao mesmo tempo também teve antecipação de receitas de televisão para o Fluminense, para o caixa girar. Então, assim, eu acho que financeiramente vai acabar acontecendo. Base, né? Venda de atleta naquele modo à la Fluminense que a gente conhece, realizando né? Sonhos, realizando sonhos diariamente. Inclusive o Rabelo hoje chegou dizendo que está realizando um sonho, né? Não sei se foi discurso ensaiado, mas foi engraçado. Mas, enfim, eu acho que a SAF vai acabar sendo um caminho, mas nesses moldes não. Você tem um grande conflito de interesses, bem claro, pelo menos é o que parece. E uma coisa que eu acho curiosa, não sei se os amigos vão concordar comigo, é que, assim, aparentemente, tudo aparentemente porque a gente não sabe, já me falou bem, a gente não tem uma certa transparência. O Fluminense contrata o BTG para ir ao mercado fazer prospecção de possíveis investidores. Não saiu um relatório. Quanto tempo o BTG está no mercado? Alguém lembra? 2 anos já. 2 anos, 3 anos, não tem nenhum relatório. Não sabemos se chegou alguém querendo um clube, algum grupo nacional, internacional. Não sabemos nada. Tem os achismos e as notas do Lauro Jardim, que aparecem assim de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, nesses momentos pontuais. A torcida não sabe, os sócios não sabem. Não sei se internamente roda alguma coisa, a gente nunca vai saber. Porém, aparece perto da época de eleição. O Mário não pode ir para o seu 3º mandato. Entraria o Matheus, né, que é o candidato da situação, e curiosamente aparece o nome do Mário como CEO da possível SAF. Então, uma coisa assim, bem intrigante, vamos usar esse adjetivo. E o cachorro atrás do rabo, né? Que o Mário contrata o BTG aparece com uma possibilidade de compra, mas só compra se isso que eu queria entender. É bem complicado. O Fluminense contrata a BTG e aí a própria BTG é que vai ser o grupo. Exatamente. Não é? É uma coisa meio estranha. E aí o grupo que vai ser sócio, o Mário, é estranho. Luana, olha só, você não acha que é um conflito de interesses nisso tudo, nessa história? Se eu acho? Depende. Pra mim é um conflito de interesses. Total. É o que a gente mais fala. Vamos lembrar aqui que isso não é um crime, galera. Isso não é um crime, mas é imoral, né, você contratar. É igual aquela história, eu vou vender meu carro, mas eu vou dirigir ele. Né? Entendeu? É meio estranho. Eu só vendo meu carro, né? Se você deixar eu continuar dirigindo ele. Mas aí tem um agravante, é o seu carro. O Fluminense não é do Mário. Essa que é a grande questão, eu acho que é o que fica mais antiético ainda, assim, né? Porque ele não é o dono do Fluminense, ele está representando uma instituição, né? Tanto que ele tem início, meio e fim de mandato. Exatamente. E logo perto da eleição, que ele não pode ser candidato. É aquilo que ele falou. A coisa que começa já enrolado, eu tenho muito medo, porque é praticamente certo que ela não vai dar tão certo assim, né?
Então, toda essa história de SAF está começando de uma forma muito enrolada, assim, de uma forma muito obscura, muito nebulosa ali. Então, com vários questionamentos desde o início. Então, aquilo que você falou, ele está 5, 6 anos no poder, e aí, né, chegando, né, no segundo mandato de 3 anos, e aí você lá no finalzinho resolve acelerar várias coisas. E aí você tem diversos pontos aí conflitantes, de conflitos de interesse, né? Então é a BTG que vai escolher um investidor, mas aí o André Esteves vai ter maior parte das ações, e aí teve um investidor que era o Prisma, e aí descobriram que o Prisma era o ex-sócio, sei lá, da BTG, Isso. e aí trocou a empresa agora para uma outra que tão pouco se falando, mas que, né, Esse é um outro problema saiu a grave notícia também. do Sérgio Moretti ali, que ele... O Sérgio Moretti trouxe essa informação que o CNPJ dessa empresa, para esporte, saiu há 3 meses atrás. Exatamente. É uma galera que não tem, né? Uma vivência, mesmo, né? Uma nenhum, vivência né? nessa área esportiva. E alguns são sócios do Esteves, no caso, né? Mas complemento, Luana. Não, então, e aí parece que está tudo sempre sendo arquitetado, assim, e o que me deixa mais, assim, receosa e que eu fico com medo e o que me deixa mais triste com tudo isso é ver que as pessoas estão colocando os próprios interesses na frente do Fluminense, entendeu? Isso tá muito claro. Então, quando eu vejo um presidente que ele vai ser responsável por manejar ali a escolha do investidor, né? E ele tem altas chances de ser CEO, e aí eu não estou entrando no mérito se ele vai ser bom CEO, se não vai ser bom CEO, se ele seria uma pessoa adequada ou não para isso. Mas se eu estou escolhendo, o que me garante? E o que me garante que chegou alguma proposta que não inclui ele como CEO e a gente não sabe? Eu não tenho essa certeza. O Ilan, ele trouxe uma informação um tempo atrás, ele até falou hoje aqui no placar, né, que o Fluminense recebeu sim propostas de investidores estrangeiros, mas o Fluminense não quis ouvir, né? Porque a gente sabe, né? Isso é bastante nítido para mim, pelo menos isso é uma questão de opinião para mim, é que o Mário não queria ouvir nenhuma proposta onde ele não fosse o CEO da SAF. Isso é fato. Só que tem outro porém também nessa história, né? A gente sabe como que o Fluminense trabalha em relação a contratações, né? Vamos lá, contratações de jogadores. O que o Fluminense muito faz, né? Solta o nome na mídia para ver qual é a repercussão. Né? Às vezes o pessoal está soltando o nome do Mário Bittencourt como CEO para ver qual é a repercussão. A repercussão é sempre a mesma. Eu acho que dessa vez é pior ainda. Né? A repercussão está negativa em relação a isso. O que pode acontecer, no meu modo de ver, é o seguinte. Vamos lá, vamos ser bastante sinceros aqui. É muito difícil a situação perder, né, a eleição desse ano. O Matheus Montenegro é eleito. O Mário não precisa ser o CEO imediato da SAF do Fluminense. Mas ele tem 3 anos para vir. Então, o que acontece? Ele pode, vamos lá, termina 2025, começa 2026, ele pode muito bem ser contratado como CEO da empresa do Fluminense. Aí o pessoal fala muito, mas ele vai ser CEO, ele vai ser mandado embora. Será que ele vai ser mandado embora? Meu irmão, vamos lá, se tá todo mundo, né? Porque vamos ser sinceros aqui, quando os caras chegam para investir no Fluminense, eles são empresários, são banqueiros. Vocês acreditam que eles estão investindo no Fluminense por amor? Assim, vocês de casa tem aquele cara que sai de Belfor Roxo para voltar 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, aquele cara que sai da Pedra de Guaratiba, de Campo Grande, de locais longe, de São Gonçalo, que vem de outro estado. Você acha que eles têm um amor que a gente tem? Não tem, irmão. Então eles querem fazer dinheiro com o Fluminense. Vocês acreditam que esses caras estão investindo por amor? Eu não acredito. Eles querem fazer dinheiro. Vocês acreditam que está todo mundo fazendo dinheiro do Fluminense? O Fluminense está mal nas competições. Você acha que é vantajoso tirar o Mário? Uma reflexão aqui que eu estou fazendo para vocês. Vocês querem complementar? Sim. Algo? Não, e é isso. E aí a empresa que ele escolhe, parece que tudo está arquitetado, assim, para ser o amigo dos amigos ali e tá tudo fechado para acontecer assim, e perpetuar. De novo, eu não vou falar aqui se o Mário é bom ou ruim, ele tem inúmeros feitos muito bons para o Fluminense. Qualidade. Mas assim, eu acho que renovação é sempre importante numa gestão. E se você faz isso, o Matheus ganha, que é aquilo, se a oposição não se unir, é o que vai acontecer. E aí o Mário vira CEO, você está perpetuando assim a perder de vista, você não sabe até quando, um mesmo
o mesmo pensamento, a mesma cabeça ali de gestão e para tudo, para gestão de hospital, para gestão de outras empresas, você precisa dar uma renovada muitas vezes. Na educação, né, na política mesmo, né? O processo democrático precisa exatamente. de cabeças novas. A gente precisa ter contraditórios. Isso é fundamental na vida, né? Em todos os aspectos. Ô Jaime, às vezes, né, parece que o Fluminense quer vender o peixe que tá mal das pernas. Parece que o Fluminense quer vender o peixe, que a SAF é a única solução para resolver os problemas do Fluminense. Um clube, né, que tem ano passado, né, que ainda não virou o ano, que a galera às vezes não entende. Você vira o ano para saber a folha salarial do seu time. Um clube que teve a 5ª maior folha salarial, né, que foi um clube que, segundo o clube, sem ser SAF, que mais gastou dinheiro em contratações no começo do ano. Deve ter mudado agora no mercado do meado do ano, né? Mas um clube desse, que arrecadou dinheiro pra caramba no Mundial de Clubes, arrecadou dinheiro com venda de jogadores, um clube desse tá quebrado das pernas, Jaime? Então, eu acho que esse era o ponto que eu estava esperando a gente começar a conversar, né? A gente tem algumas SAFs hoje em dia no Brasil, né? Todas elas vieram em qual situação? O clube estava no desespero, o clube estava afogado, o clube estava só com o nariz para respirar e veio um salvador da pátria para renovar, para ajudar, que senão o clube acabaria. A gente fala isso do próprio Botafogo, a gente fala isso do Vasco, a gente fala isso do Cruzeiro, né? Pensando em 3 rápidos. Agora a gente tem o Atlético Mineiro, que é um pouquinho diferente, mas também não está na situação 100%. Mas essas 3 que eu pontuo eram clubes que iam acabar. Finalizar, fechar a porta. Aí o Ivo agora acabou de pontuar uma coisa brilhante. A gente tem um clube que nem o Fluminense, que recentemente ganhou uma Libertadores, disputou um Mundial de Clubes, foi vice-campeão do mundo. A gente disputou uma Sul-Americana, uma Recopa, onde a gente foi campeão. A gente disputa um Campeonato Brasileiro, que a gente está numa elite há alguns anos, ou seja, ganhando premiação com isso. A gente esteve presente no Super Mundial, né, na Copa do Mundo, onde a gente foi o 4º melhor do mundo, com valores exorbitantes. Será que o Fluminense está tão assim mal? Será que esse discurso de não tem dinheiro, estamos pobres, não sei o quê, é verdadeiro? E aí você bate em outra tecla, que é uma coisa que eu sempre discuto com os meus colegas. Um clube que não tem dinheiro nenhum, que está faltando dinheiro, contrata tudo que a gente contratou nos últimos anos. Se é bom, se é ruim, aí são outras questões, cada um tem a sua opinião. Mas são jogadores que foram caros, jogadores com salários bem altos. A renovação recente que a gente teve da nossa maior contratação de 2025, que na verdade virou a nossa venda de 2025. Até agora está meio confusa o sonho realizado. Mas sim, são valores que são de clubes de primeiro escalão. Sim. Clubes de primeiro escalão não estão sem dinheiro, não estão sem nada, tem que vender isso, aquilo. Jaime, a gestão é um absurdo. Sem querer te interromper, mas só puxando o gancho. E outra, tem times que você vê com grande poderio financeiro, como o Flamengo, que não é SAF, e que, não sei se vocês viram, acabou de ter um patrocínio aí, que fechou com um patrocínio que ele vai superar o Atlético de Madrid. Não, vai superar o Atlético de Madrid, ou seja, cara, aqui, né, até onde vai chegar, e não é SAF. A diferença deles para o segundo patrocínio gigante é 147 milhões, a diferença do primeiro para o segundo. É nesse nível. E é a questão que a gente estava falando. A questão de SAF é uma venda do clube e acabou. O que, infelizmente, é o que eu falo sempre, eu repito, infelizmente, eu tenho um sogro que torce para o lado errado da força lá, mas ele fala uma verdade. A organização de gestão, a ideia desse time de regatas é se transformar em uma questão de um mercado aberto, se eu não me engano. Você começar a vender ações, você não vai se vender, você vai continuar sendo seu. Só que você vai ter gente querendo aportar financeiramente para aparecer, que é a melhor oportunidade dos clubes, que é o que o Real Madrid da vida faz. Deixa eu ler um comentário aqui. Nosso amigo Paulo JB Júnior. Ele está sempre aqui no nosso podcast também, agradecer ao Paulo. Ele está falando, o Fluminense é 5ª folha salarial, méritos do presidente. Exatamente. Méritos do nosso presidente, Mário Bittencourt. Aí, por causa disso... Gasta bem. Né, gasta mal. É o que eu falo, é uma briga que eu tenho com o Caio aqui, direto aqui na mesa aqui, né? O Fluminense tem dinheiro, gasta mal. O dinheiro é mal gasto. Aí é outra situação. Mas isso é um mérito do Mário. Aí a gente está bem, né? Bem, entre aspas, financeiramente. Muito graças ao Mário, que ele recuperou financeiramente o Fluminense. Apesar que ele fez parte de gestões passadas. Mas tudo bem, ele como presidente, ele recuperou financeiramente o Fluminense. Aí fica com esse discurso de... mais ou menos, que a dívida aumentou pra caramba. A dívida, os juros da dívida, no caso, né? Aumentou, sim.
Né? Ele quitou as penhoras que o clube tinha, né? Resolveu, né, as penhoras, pegou muito empréstimo também com isso, por isso também que a dívida cresceu. Sim. Mas a questão da penhora que na penhora que estruturalmente o Fluminense a penhora que prejudicava muito o Fluminense, com certeza. Isso é um mérito do presidente. OK. Mas fica com esse discurso. Enfim, isso não, eu repito, galera, isso aqui está sendo uma reflexão, né? Eu quero que a torcida do Fluminense pense em relação a isso. Tem gente falando que não vai fazer campanha contra a SAF. Aqui na mesa, né, tem a galera fixa aqui do canal Fluminense, somos 5, tem mais 5, 6 pessoas fora da mesa que ajudam a compor a mesa aqui. Né? Eu vou falar por mim. Eu sou contra totalmente a SAF do Fluminense, totalmente contra uma SAF com Mário Bittencourt. Como a Luana falou aqui, tá muito. O que começa errado, né, Luana? Termina errado, na maioria das vezes. Geralmente. Vocês querem complementar mais alguma coisa? Eu queria complementar com uma questão bastante prática, enquanto você dá uma olhada no chat, Ivo, que é o seguinte. A gente fala da figura do Mário Bittencourt presidente, que tem suas qualidades, evidentemente. A gente lembra do que foi o Fluminense pós-Abad, que era uma coisa assim indescritível para o Fluminense de agora. Claro que o clube evoluiu em vários aspectos, mas me incomoda muito. Uma questão que eu sempre bato e vejo pouca gente batendo é que o presidente do Fluminense também é o vice de futebol. O presidente não pode ser responsável pelo futebol numa instituição séria. Então, se a gente pensar no Mário Papel como presidente, uma coisa. Agora, na frente do futebol, e aí se passar a SAF, ele como presidente, como CEO, ele vai ficar responsável pelo futebol de novo? Porque a gente viu. O Fluminense teve, vamos pegar 2023, o recorte da Libertadores. O Fluminense tem uma das maiores premiações da sua história. O mercado de janeiro de 2024, para usar o eufemismo, é triste. Né? Douglas Costa, Terãs, Gabriel Pires e Companhia Limitada, tanto que nenhum... Renato Augusto, tanto que, me corrijam se eu estiver errado, nenhum está jogando no Fluminense atualmente. Foi uma janela jogada no lixo. Foi uma janela. A segunda janela do meio do ano teve que correr atrás para trazer. Aí foi a janela do Bernal, não é? Isso. A janela do Serna, do Fuentes. E agora a gente tem mais uma vez recorde de arrecadação. O Fluminense vende o seu principal ídolo, melhor jogador do continente. A maior contratação de 25. A maior contratação de 25, teve direito à entrevista coletiva, passa fora em repórter, que todo mundo vai lembrar. E aí, no final, aconteceu o que aconteceu. O Fluminense vendendo áreas para aqueles valores duvidosos. Não, peraí, cara. Realizando o sonho. Desculpa. Realizando o sonho, né? Um erro aí, Antônio. Só a torcida não tem o seu sonho realizado. Mas, enfim, a gente sonhava, de novo o verbo, né? Vai vir um jogador, vão vir jogadores prontos, capazes de fazerem uma... Tudo bem, repor o Ares é uma coisa muito complicada, mas jogadores prontos para decidir. Jogador para sempre titular. O Fluminense se torna motivo de chacota, às vezes, por ser o clube das apostas. A gente vai apostando. Vai trazendo o Acosta, vai trazendo o Santiago Moreno. Trouxemos esses jogadores, está trazendo o Rabelo. Vocês confiam em algum desses jogadores para chegar e decidir? Cara, minha opinião em relação a isso, Por exemplo? Não, então, olha só. O Rabelo eu acho que um erro, né? A contratação desse jogador. 8 jogos que ele fez até agora esse ano. E um ponto maior para mim do Rabelo não joga Copa do Brasil, não joga... Exatamente. Ainda tem esse detalhe bem lembrado. Nos últimos 3 anos, parece que, se eu não me engano, ele jogou 40 jogos, né? Enfim, sobre o Santos Moreno e o Lúcio Acosta, pelos números de jogadores, e o que eu vi também, lógico, DVD, né, como dizia antigamente, é uma coisa, dentro de campo é outra. Mas me parece ser uma boa contratação. Eu não sou contra trazer essas apostas, mas eu acho o seguinte, Campinho, o Fluminense tinha que ter pelo menos 2 ou 3 jogadores que cheguem e vista a camisa do Fluminense para resolver. Esse é o problema. A gente não tem, né? A gente trabalha só com apostas. Isso. Se você fizer uma... que não entram em campo também. Justamente. Vamos lembrar de 2 contratações no começo do ano que ninguém sabe o que está acontecendo. A dupla L. exatamente. Na verdade, o Renato Gaúcho já falou que eles não estão prontos, né? Mas aí, mais uma coisa do processo de transparência. Não estão prontos como? É físico? É técnico? É comportamental? Eu não sei. Você não sabe nenhum valor. A gente não sabe, né? O outro foi contratado 1 ou 2 dias antes do Lescano, de acabar o contrato. Olha só, exatamente. O Lescano foi 29 milhões. Né? O Lavega é um valor... O Lavega ninguém sabe. Aí sim é aquele negócio. Sabe. Ninguém faz ideia. Ninguém sabe os valores que o Lavega foi contratado. Sim. Isso, pra mim, é um absurdo. A gente não tem essas informações. O Lavega ou o Lescano, que era o do River, que acabou... O Lavega era do River. Que a gente não sabe o valor. O Lescano era do Libertar. Porque ele dá uma pernada no Vasco, né? Igual o lance do Lelê, né? Eu adoro dar uma pernada no Vasco, mas, tem hora que a gente... O Vasco merece se fode, né? Ganhar uma, né? Mas tem hora que a gente se fode, né? A gente levou o Lelê, por exemplo. Fala, galera.
Olha, eu queria fazer um pedido para você. Você que não está inscrito ainda no Flu Resenha, tem que se inscrever nesse podcast maravilhoso que é o Flu Resenha. Então você se inscreve, ativa a notificação, deixa o like e acompanha essa galera, porque essa galera merece. Tá legal? Valeu!